Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de live. Vão entrando aí, pessoal. Bora destravar a comunicação, a oratória, falar melhor em público. Se você tem dificuldade de se comunicar, você tem medo de falar em público, trava na hora de se expressar, essa live aqui é para você. Então sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu trago diversos assuntos, galera. Desde se expressar, falar bem em público, como é que você deve lidar com as suas emoções para se comunicar, porque a maioria das pessoas travam na hora de falar em público. E tem um outro detalhe também importantíssimo: falar aqui na internet. Tem muitos profissionais que travam para se comunicar. Essas pessoas têm medo de fazer uma live aqui, têm medo de ligar a câmera e começar a falar aquilo que deseja, o conhecimento que tem, o conhecimento que domina. Se você tem essa dificuldade, essa live aqui é para você. Então sejam todos muito bem-vindos. Vão entrando aí, galera. Já vamos fazendo a pergunta de vocês. Qual a sua maior dificuldade na comunicação? O que você mais trava na hora de se comunicar? Você tem medo do julgamento? Medo do que as pessoas vão pensar de você? Tem vícios de linguagem, por exemplo, você sabia, inclusive, que os vícios de linguagem eles são responsáveis por tirar a atenção da sua comunicação, e o que envolve o vício de linguagem muitas vezes é falta de domínio do conteúdo e falta de domínio das suas emoções também. Porque tem muita gente que até domina o conteúdo, mas na hora que abre a boca para falar, essa pessoa tem medo do que os outros vão pensar, tem medo de errar, e esse medo passa para as suas emoções. Essas suas emoções fazem com que você esqueça a sua informação e aí você fica cheio de vícios de linguagem. Quem aqui já passou por isso? Então, se você não controla as suas emoções, a base é controlar as emoções. Quem não controla as emoções não fala bem em público. Eu, por exemplo, galera, eu tinha tanto medo de me comunicar que eu travava até para falar meu próprio nome. E quando nós somos dominados pelas nossas emoções, dificilmente você vai se comunicar bem. Lembrei de algo aqui. Eu tinha escrito uma pergunta que eu ia fazer na última live e nem fiz essa pergunta. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Mas era a pergunta do seguinte: você lembra do dia em que você conseguiu se comunicar bem quando estava nervoso ou nervosa? Falar rápido demonstra insegurança. Quem fala devagar com calma passa confiança, certo? Sim, com certeza, Estela. Quem fala um pouco mais devagar não é falar lento demais para não fazer a galera dormir também. A gente sempre precisa ter a modulação vocal. Em alguns momentos eu falo um pouco mais rápido, em outros eu falo um pouco mais devagar. Dou ênfases, destaques, isso é importante também. Agora, falar mais devagar passa muito mais confiança. Quem fala rápido demais, quem não domina a ansiedade, sempre vai transmitir insegurança. E realmente você está inseguro. Quando você fala muito rápido e quer vomitar as informações, é porque você está desesperadamente querendo fugir do local, fugir da situação. Tem muita gente que me pergunta assim, professor, por que quando eu vou falar em público, parece que eu quero logo ir embora, eu acabo falando muito mais rápido? Você fala mais rápido, fala de maneira desesperada, porque seu cérebro quer que você vomite as informações rapidamente e você fuja daquele lugar. Mas falar rápido demais, sem ter um controle emocional, vai transmitir insegurança para as pessoas. Então toma cuidado com isso. Mas tem um outro cuidado também. Não vá ser lento demais. Se você fala muito devagar, sabe, aquelas pessoas que falam bem devagarzinho. Se você fala devagar demais também, aí você vai gerar um sono nas pessoas. É sempre essencial você ter esse equilíbrio na sua fala, não falar rápido demais para as pessoas poderem compreender aquilo que você está dizendo e nem falar lento demais para você não causar sono nas pessoas. E tem diversos aspectos também, mas o principal é controlar as emoções. Eu até fiz uma pergunta aqui. Na verdade, eu escrevi essa pergunta e na última live eu nem deixei aqui essa pergunta para vocês. Mas me diga aqui, ó. Me diz aí vocês. Quem de vocês já sentiu que se comunicou com total confiança quando você estava nervoso? Me diz aqui. Houve algum momento na sua vida que você conseguiu falar bem, se comunicar bem, falar bem as suas ideias quando você estava nervoso ou nervosa? Olha aqui, ó. Boa tarde, eu falo rápido demais. Fica aí, a galera que fala rápido demais, que é muito ansiosa, fiquem na live de hoje que eu vou passar alguns conselhos para vocês. Fiquem aí. Mas antes, me respondam aqui. Vocês lembram de algum momento na vida de vocês em que vocês falaram bem, falaram de maneira organizada quando estavam nervosos ou nervosa? Me diz aí, existe esse momento?
Pode falar sim, não. Sim, professor. Eu me comuniquei com muita confiança quando eu estava nervoso. Eu lembrei de tudo aquilo que eu ia falar quando eu estava dominado pelas minhas emoções. Existe esse momento, galera? Fala a verdade para mim, existe? Boa tarde, Fátima. Vão entrando aí, pessoal. Galera, não existe esse momento. Não existe um momento onde você vai conseguir organizar bem suas ideias, falar com confiança, falar aquilo que você deseja. Não existe. Acho que sou afobada. Fica aí, fica aí. A galera ansiosa, a galera que perde a linha de raciocínio quando vai falar, fiquem aí que eu vou passar alguns conselhos. Mas galera, por que eu falo para vocês treinarem muito a comunicação, desenvolver a fala de vocês, falar bem em público? Porque se você não controla o seu emocional, você nunca vai conseguir transmitir para as pessoas aquilo que você deseja. Boa tarde, professor. Sou outro homem, graças a Deus. Que bom. Fico feliz por isso. Não tem como você se apresentar bem, falar bem em público se você antes não controla as suas emoções. E aqui vai um conselho aí, ó. Preta Marrenta, como é que eu posso te chamar? Engraçado o nome do seu perfil aí. Galera que sofre com muita ansiedade para falar em público, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês são dominados pela ansiedade. Quem é dominado pela ansiedade vai falar mais rápido porque quer logo acabar com aquela situação, não consegue controlar bem os pensamentos e você não consegue ter cadência na sua fala. O que você precisa fazer? Primeiro ponto, galera, para vocês ansiosos aí, respiração profunda. Boa tarde, pessoal. Vão entrando e já vão fazer a pergunta de vocês, ó. Qual a sua maior dificuldade? Vão entrando aí. A galera ansiosa agora. Todos vocês aqui, respiração profunda. Vocês precisam aprender técnicas de respiração profunda para controlar a sua respiração antes de falar em público. Falo rápido e tenho, eu acredito que você quis falar insegurança, né, Drica? Pessoal, anotem aqui. Quem respira bem, fala bem. Escrevam aí, ó. Quem respira bem, fala bem. Eu não canso de repetir isso daqui para o pessoal. Vou falar isso aqui para vocês. Quem respira bem, fala bem. Escrevam aí, quero que vocês participem também. E travo às vezes na comunicação. Olha, eu tô vendo que tem uma galera aqui que sofre falando rápido demais. Então, fiquem aí, porque agora esses conselhos que eu vou passar são para todos vocês que são muito ansiosos e que falam muito rápido. Pessoal, quem respira bem, fala bem. Por que eu pedi para vocês escreverem isso? O processo de fala de vocês, ele é muito afetado pela respiração. Neste momento que eu estou falando, eu inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Uma pessoa que não tem uma boa respiração, a pessoa que não tem controle diafragmático, ela não consegue se comunicar bem. E presta atenção, quando você está muito nervoso ou nervosa na hora de falar em público, adivinha qual é o primeiro que é afetado no seu corpo? A respiração. Você afeta a respiração e aí, ó, ai meu Deus, eu não controlo. Eu começo a passar insegurança porque eu fico com a respiração ofegante e aí você transmite insegurança, falta de autoridade, falta de controle emocional. Se você começa a fazer respiração profunda, controlar o seu emocional por meio da sua respiração, imediatamente você consegue transmitir muito mais segurança na hora de falar em público. Então prestem bem atenção aqui. Já já eu vou respondendo as perguntas aqui, tá, pessoal? Vão perguntando aí. Primeiro conselho para vocês que falam muito rápido: controle emocional. Essa ansiedade que afeta vocês é porque vocês não têm nenhum mecanismo de controle da respiração e controle emocional antes de falar em público. Isso é essencial. Por exemplo, antes de eu ligar essa câmera aqui para falar com vocês, eu fiz um pequeno processo de respiração profunda. Inspirei e expirei. E existe um exercício que você pode fazer que é o 4-4-4. Anota aí. 4-4-4. Você vai inspirar o ar por 4 segundos, assim, ó. E detalhe, não é puxar para o peito, viu? Você não vai fazer assim, ó. Não, você vai inspirar e puxar para o diafragma, que é esse balãozinho que tem aqui no seu estômago. Se você colocar a sua mão e inspirar assim, ó, se a sua barriga inchar, é porque você está fazendo corretamente. 4, 4, 4. Inspiro 4. Seguro 4 segundos o ar e depois eu solto por 4 segundos. Façam esse exercício 3 vezes antes de qualquer apresentação. Bora fazer agora aqui rapidão? Todo mundo ansioso aí, ó. Todo mundo que é ansioso, presta bem atenção agora.
Você inspira e expira. Eu vou falar já e você vai inspirar por 4 segundos. Olha só. Já. Segura. Solta. Inspiro. Seguro. E solto o ar. 4, 4, 4. 4 segundos. Se você não sabe contar, coloca aí no cronômetro. Primeiro ponto que você vai melhorar. Já vai expandir o seu diafragma. Você vai ter uma melhor respiração diafragmática e vai fazer com que as suas tensões, adrenalina, ansiedade diminua, porque o seu cérebro vai respirar. E algumas pessoas aqui, se você fez, algumas pessoas aqui vão sentir uma leve pressão na cabeça. Você inspira, expira, segura e expira. Algumas pessoas vão sentir uma leve tontura, outras vão sentir uma pressão e tá normal, viu, pessoal? É normal isso. Quando você faz exercício de respiração, quem não tem o hábito vai sentir essa leve pressão ou então uma leve tontura, porque você está aprendendo a respirar. E aí você vai diminuir essa adrenalina, essa taxa de ansiedade, seu cérebro vai respirar muito mais e você vai falar com muito mais tranquilidade. Façam esse exercício. Todo mundo que é ansioso aqui, ó, façam esse exercício 3 vezes antes de qualquer exposição. Professor, eu vou gravar um vídeo, faz esse exercício 3 vezes. Eu vou fazer uma live, eu vou participar de uma live, faz 3 vezes esse exercício. Ah, eu vou fazer uma palestra, uma apresentação, eu estou nervoso, estou nervosa. Faz esse exercício. Respiração 4, 4, 4. Inspira 4, segura 4 e solta 4. Tem um outro exercício também que é essencial para vocês. Quem é ansioso aí, ó? Quem está chegando agora e é muito ansioso para se comunicar, já vai escrevendo aqui, eu. Outro ponto que você deve fazer: inspirou, expirou, voltou ao normal, os batimentos cardíacos vão voltar ao normal. Porque na hora que você vai falar em público, o coração está assim, está muito rápido, você está muito ansioso, ansiosa, você quer logo terminar aquela situação, você acredita que aquilo ali é desastroso para você, então o cérebro quer que você fuja. E num sistema de fuga, o corpo precisa preparar, o teu coração, a tua mente precisa te preparar para fugir. E para fugir, eu preciso dos meus músculos bem aquecidos. Por isso que o coração começa a bombear muito sangue, principalmente para as áreas como braços, pernas, principalmente a perna, viu, pessoal? O sangue sai todo daqui do seu cérebro e ele vai para sua perna, porque você precisa fugir. E você precisa lutar também diante de uma situação. É por isso que você sente aquele branco. Quem já teve branco aqui? O branco, o esquecimento. Na hora que você abre a boca, opa, esqueci tudo que eu ia dizer. É porque o cérebro está passando por uma pane emocional, um sequestro da sua emoção. E enquanto você não retoma a razão, enquanto você não volta ao lado racional, adivinha só, você vai esquecer. E é um esquecimento temporário. É por isso que você só esquece naquele momento e depois você lembra. Porque o cérebro ele dá prioridade para a fuga. E fugir significa que você não vai lembrar da sua informação. Estão entendendo aqui, galera? Outro exercício que todos vocês ansiosos precisam fazer. Professor, diminuir a ansiedade. Outro exercício que você precisa fazer para controlar a emoção é, de maneira intencional, diminuir um pouco o ritmo da sua fala. Se você tem a tendência de ficar falando muito rápido assim, opa, cria consciência, faz o exercício e diminua. Finge que a sua fala é uma marcha ré, você vai dar uma ré. E aí você vai falar um pouco mais devagar que o normal para poder conseguir pronunciar e projetar bem as palavras. Outro conselho, olha quantos conselhos aí para vocês. Abram mais a boca, pessoal. Tem muita gente aqui que é ansioso, ansiosa e fala com a boca bem fechadinha assim, ó, porque quando você vai falar rápido, a sua boca fica bem fechada, tá vendo só como a minha boca tá agora? Ó? Eu só consigo falar muito mais rápido quando a boca está muito mais fechada. E aí você não projeta os sons das palavras e acaba também que você fica com uma péssima dicção. Quando eu abro um pouco mais a boca, eu articulo melhor as palavras, eu degusto mais as palavras, aí você consegue projetar o som, você consegue diminuir a velocidade dessa fala porque você está abrindo um pouco mais a boca. A Adriele falou, eu sou extremamente ansiosa e falo muito rápido. Galera,
A maioria aqui, ó, que sofre com essa fala rápida, é porque vocês são ansiosos. A maioria. É raro uma pessoa que fala muito rápido que não é ansiosa. Então, primeiro ponto, Driele, faz exercício de respiração profunda e depois vocês precisam abrir um pouco mais a boca para falar. Se eu não abro a boca, olha, eu vou falar agora com uma certa preguiça aqui. Tá vendo só como eu não tô abrindo? Presta bem atenção na minha boca. Eu não tô abrindo muito a boca, então eu consigo falar bem mais rápido agora. Mas atrapalha a projeção da fala. Agora, se eu abro um pouco mais a boca, eu articulo melhor, gesticulo melhor as palavras, degusto mais as palavras, pronto. Às vezes eu nem sei o que falar. Esse daqui é um outro problema, viu? Genilma. Genilma, fica aqui, porque eu vou te passar também um conselho sobre isso, que isso é muito importante. Ó. Às vezes eu não sei nem o que falar. Isso daqui se resolve com estrutura, viu? Já vou te adiantando. Isso aqui se resolve com estrutura. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Quem respira pela boca pode causar problemas na fala? Sim, Carlos. Olha, a gente sempre inspira. Muitas vezes a gente inspira pela boca, ó. O ideal é você inspirar por aqui, ó. Só que no processo de fala, a gente acaba puxando o ar pela boca. Isso não tem tanto problema. A questão é quando você não tem controle diafragmático. Se você tem um diafragma muito pequeno e aí você fica cortando as palavras, tá vendo como eu estou falando? Eu estou puxando muito ar pela boca e eu estou cortando as palavras e aí prejudica sim a fala. Em um momento ou outro que você inspira pela boca não é um problema. A questão é quando você tem um diafragma muito pequeno e aí você faz um corte desnecessário nas palavras. Você não consegue concluir algumas frases. Sabe aquela pessoa que mal terminou de falar, ela ainda tá para finalizar a fala, só que já tá acabando o ar. É porque a pessoa não tem uma boa expansão diafragmática. Deixa eu ver o que mais, o que mais, o que mais. Vamos fazendo a pergunta aí, pessoal. Quem respira bem, fala bem. Isso mesmo. Por isso que eu falei para vocês. Quem respira bem, fala bem. Se você aprender exercício de respiração, automaticamente você vai conseguir falar melhor. Não apenas isso, tá, pessoal? Eu não estou generalizando ou falando, não, só quem respira bem, fala bem. Não é esse o ponto. Mas quem respira bem, vai se comunicar bem, porque se você controla a respiração, concorda que você controla mais o seu emocional? Porque o estado emocional de fuga, o estado emocional de medo, ansiedade e estresse, ele acelera a sua fala. Um outro conselho que eu passo para vocês, quem aqui tem pensamento catastrófico? Fala assim para mim, eu, escreve aqui, ó. Escreve eu quem tem pensamento catastrófico. O que é isso, professor? É você ficar pensando em catástrofe, que vai dar errado, que você vai esquecer, que você não vai conseguir falar, que você vai travar, que tudo vai ser ruim e que as pessoas estão ali para te julgar. Quem tem esses pensamentos catastróficos? Escreve aqui eu. Escreve aí para mim. Eu já vou aqui a Genilma, que ela escreveu um ponto bem importante. Às vezes eu não sei nem o que falar. Isso daqui se resolve bem simples, viu? Eu sou assim, olha, muita gente colocando eu aqui, galera. E alto, cadê aqui? Eu gargalho bem alto, viu, galera? Como evitar rir alto? Isso daqui tem que passar muito por consciência mesmo. Você sentiu que vai dar uma gargalhada, berrar ali, tenta dar uma segurada. O que fazer quando você treme tanto numa palestra que passa vergonha? Mary? Deixa eu só ver se eu estou acompanhando a pergunta de cada um aqui para não ficar pulando. Olá, quando falo uma palavra maior tenho dificuldade, sou tímida, pronto. Ó, meu sonho é conseguir falar normalmente em público sem nenhuma insegurança. Isso é possível, Driele. Inclusive, pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. Se você tem dificuldade de se comunicar, trava na hora de se expressar, quer aprender técnicas de comunicação oratória para falar bem, para se expressar com confiança, seja aqui no digital ou no presencial, vai agora no link da minha bio e entra no meu desafio de comunicação, onde você vai destravar a sua fala em até 4 semanas. São 4 semanas para você passar por 4 pilares com exercícios práticos, aulas direto ao ponto. Não é um curso extensivo, viu? É em formato de desafio. Então, cada semana você faz um desafio, você treina exercício de comunicação para
você falar bem em público, se expressar com confiança, vencer o medo de se expressar. Ali você vai aprender diversas técnicas para controlar o emocional, diminuir esse ritmo da sua fala, controlar suas tensões e se comunicar bem. Professor, serve para mim que quero aparecer na internet? Sim, porque são técnicas de exercícios de comunicação e oratória para que você se expresse bem. E isso vai servir tanto para o digital quanto para o presencial. E quando a tremedeira bate nas mãos e o microfone falta cair? O Mary, Marie, né? Marie, Mary, vou falar Mary, tá? Porque tá em Y aqui. O Mary, essa questão da sua falta de controle emocional, que tem tremedeira, bate nas mãos, é porque você não tem ainda controle das suas emoções. Você está passando pelo que eu chamo de sequestro das emoções, que é conhecida até por sequestro da amígdala. Quem não controla as emoções dificilmente vai falar bem. Agora te faltam apenas técnicas e exercícios para você controlar mais as emoções. Primeiro, parabéns porque você está se expondo. Você foi lá e se expôs. Eu não vou dizer para você que do dia para a noite você vai melhorar. Eu mesmo levei um bom tempo para poder me adaptar e o cérebro entender que aquilo é o meu normal. Olha esse conselho que eu vou passar agora para vocês, pessoal. Mary, presta bem atenção aqui. Hoje você sofre muito também porque seu cérebro não está acostumado. E enquanto seu cérebro não trata aquilo como normal, enquanto o cérebro de vocês, galera, prestem bem atenção, ó, todo mundo aqui, volta aqui. Enquanto vocês não ensinarem o cérebro de vocês a tratar como normal uma exposição, ele sempre vai sentir que aquilo é uma ameaça. Então vocês precisam se expor mais vezes, praticar mais vezes o ato de falar em público para que o cérebro de vocês entenda que aquilo é normal. Não é normal para vocês escovarem o dente? Por favor, espero que seja. Espero que seja normal escovar o dente para você. Não é normal todo santo dia eu tomar meu café da manhã? Para quem dirige aqui, não é normal todo santo dia você dirigir? O cérebro não sente uma ameaça, ele não se recusa a fazer, porque aquilo é normal, é um padrão. A mesmíssima coisa vocês vão fazer ao falar em público, porque falar em público, galera, é um comportamento, não é dom. É uma habilidade, mas não é dom. E a habilidade se aprende com o processo de repetição. A habilidade de dirigir, a habilidade de escovar o dente, a habilidade, tem um monte de habilidade. Oratória também é uma habilidade. E você só aprende por meio da exposição e o cérebro só aceita quando ele entender que falar em público para você é um ato normal. Hoje, muitas pessoas aqui estão travando para falar em público porque elas acreditam que não é normal. Ai, Rony, isso daqui não é normal para mim. Isso daqui é um desastre, é horroroso. O cérebro sente como uma ameaça e ele sempre vai querer fugir. Por que eu estou falando aqui diante das câmeras, fazendo essa live ao vivo aqui com vocês, interagindo com vocês, e eu estou tranquilo aqui? Eu não estou com meu coração palpitando demais. Eu não estou com medo de julgamento aqui. Eu estou normal. Estou tranquilo. Para mim isso daqui é normal. Mas por que eu estou assim tranquilo? Ah, é porque o professor tem o dom da oratória. Não, nada disso. Eu era péssimo para me comunicar. Não, mas é porque o Rony nasceu com o dom divino de falar. Nada a ver, galera. Eu era péssimo para me comunicar. A questão é que eu repeti tanto isso daqui, eu já me exponho há tanto tempo, há tantos anos. A minha primeira exposição pública foi aos 7 anos, galera. Eu estava com medo danado. Eu queria ir embora da situação, mas desde os 7 anos eu me exponho em público. Imagina só, para o meu cérebro isso é normal. Ah, se expor é normal para o Rony. Por isso que estar aqui diante das câmeras, falar com vocês, eu não estou com medo, não estou preocupado, eu não estou falando rápido. Ai, meu Deus, não controlo a emoção. Meu Deus, as pessoas estão me olhando aqui nessa live. Eu não passo por isso. Já passei por isso? Já passei. Mas agora não passo mais por algo muito óbvio, galera. E o óbvio precisa ser dito para vocês. Para mim, isso é normal agora falar aqui diante das câmeras, porque eu fiz várias e várias vezes. Eu não fiz uma vez e esqueci. Eu não fiz uma vez e nunca mais fiz. Eu não me exponho uma vez por ano diante das câmeras. Eu me exponho várias vezes. E teve um momento que eu fazia live aqui todo santo dia. Todo dia eu fazia live. Hoje nem tanto, eu apareço aqui um momento, depois eu volto em outro momento aqui. Mas teve um período que quando eu queria destravar mais diante das câmeras, eu fiz live todo santo dia. E muitas vezes era mais de uma vez por dia.
Tá vendo como o óbvio precisa ser dito? Professor, como é que eu vou falar bem em público? Falando bem. Falando em público. Como é que eu vou falar bem sem medo? Falando em público. Professor, quando é que eu vou vencer o meu medo de me expor diante das câmeras? Quando você ligar a bendita da câmera e começar a gravar. Não, mas é porque eu quero uma técnica espetacular vinda dos céus para que caia sobre mim e eu consiga falar bem. Não existe esse momento, galera. O que você tem que fazer é o seguinte: eu tenho uma mensagem, tenho uma mensagem. Eu consigo organizar essa mensagem no papel para poder ver ponto a ponto aquilo que eu quero falar? Sim, eu consigo. Então eu vou ligar a câmera e vou fazer. No início vai ser uma bosta. Olha, eu vou garantir para vocês duas coisas aqui. Prestem bem atenção. Eu quero saber quem está prestando atenção aqui. Já já eu leio algumas perguntas, tá, pessoal? Para eu saber aqui quem está prestando atenção na live, você vai colocar aqui, ó, atenção. Atenção. Só escrevam atenção quem está prestando atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Escrevam aí. Vou beber uma água enquanto vocês escrevem. Escrevam aí. Atenção quem está prestando atenção. Turma, vocês precisam entender que falar em público é uma habilidade. Se é uma habilidade, eu preciso de exposição. Não adianta você fugir. Você não precisa se expor para centenas de pessoas de uma vez. Eu sempre dou um exemplo do seguinte: professor, eu nunca fiz live na minha vida. Eu vou ligar uma live agora e de repente chega um monte de gente para falar e me criticar. O que vai acontecer? Você pode assim travar. Eu não vou mentir para você. Quem nunca se expôs aqui na internet começa a fazer uma live do nada, a pessoa nunca se preparou, ela tem a tendência de travar e nunca mais voltar aqui. Eu já tive situações de alunos assim, viu? Alunos que chegaram para mim e falaram: Rony, eu nunca mais consegui aparecer na internet porque eu fui ligar a câmera e apareceu tanta gente falando mal, tanta gente criticando e eu não suportei. Isso daí é porque você não tem um costume. Então, o que eu oriento? Você não precisa se expor de imediato. Você pode começar a fazer um treino. Primeiro você faz um treino mental, depois você liga a câmera e grava só você. Não precisa ser uma live aqui na internet. Grava só para você. Finge que você está fazendo uma live. Finge que você está fazendo uma apresentação. Depois, com o processo de repetição, eu gravei várias vezes para mim. Aí eu começo a me expor na internet. E você não vai se expor por uma hora. Tá vendo que é de maneira gradativa? Anotem isso daí, galera. Exposição gradativa. Todo mundo, eu quero todo mundo escrevendo, porque senão eu nem prossigo, hein? Eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Escrevam aqui, exposição gradativa. Escrevam aqui, exposição gradativa. Eu queria falar ao público, mas não sei me expressar direito. Edian, fica aí. Estou passando conselhos bem importantes agora sobre isso e vai te destravar muito. Fica na live aí. E pessoal, vão curtindo aqui, ó, porque isso vai mostrando para o TikTok que essa mensagem é importante. Se alguém tiver também rosinhas aqui para presentear o professor, eu já agradeço muito aí, que ajuda bastante a live. Pronto, exposição gradativa. A partir de hoje, todos vocês que estão com medo de falar em público, travam na hora de se expressar, vocês precisam colocar isso aqui na cabeça. Exposição gradativa. Você não precisa se expor para centenas de pessoas de uma vez. Você não precisa ligar a câmera aqui na internet para falar por uma hora. Não precisa. Mas você precisa mostrar pequenas ações, fazer pequenas atitudes para que você desenvolva a sua oratória e comunicação. Ou você acha mesmo que eu fico aqui uma hora fazendo live sem travar, sem medo? Você acha que foi do dia para a noite? Você acha que eu me comunicar aqui, ser professor de oratória, foi do dia para a noite, galera? Não foi. Por muitas vezes, muitas pessoas aqui já sabem. Ó. Espera aí, pessoal, o áudio está meio ruim para vocês. Eu acho que é porque já está descarregando aqui, viu? Som. Oi, oi, melhorou aí? Me diz aí, galera. O Edian disse que o áudio está meio ruim. Melhorou agora? Eu acredito que ele está para descarregar, então é por isso. Agora sim, perfeito. Acho que eu aproximei também. Pessoal, para vocês aqui, exposição gradativa. Vocês acham mesmo que eu me comunico assim desde sempre? Não. Lá nas minhas primeiras apresentações, eu era péssimo.
Eu tinha ânsia de vômito, eu gaguejava. Me diz quem já passou por isso. Olha, eu tinha ânsia de vômito, eu tinha tremor na perna, no corpo e na voz. Meu corpo inteiro tremia. Outro problema que eu tinha, além da ânsia de vômito e os tremores, eu tinha esquecimento. Eu esquecia completamente aquilo que eu ia falar. Eu falava assim, boa noite, pessoal, e esquecia. Dava um total branco. Eu gaguejava para falar meu próprio nome. Eu não conseguia organizar meus pensamentos de forma alguma. O pior para mim, o pior de tudo era o tremor na voz, viu, pessoal? Ó, eu gaguejo falando rápido. O pior para mim era o tremor na voz, o tremor no corpo e a ânsia de vômito. Eu tinha muita ânsia de vômito. E aí você me olha agora assim e deve pensar: esse professor de comunicação não sabe o que eu passo. Ele não tem ideia do que eu estou passando, porque ele não tem medo. Ele fala assim, porque é fácil. Galera, por muitos anos eu gaguejava para falar meu nome. Isso que eu quero dizer para vocês. Técnicas de oratório e comunicação não é dom, não. É treino, são técnicas, mas você precisa estar disposto e disposta a repetir muito. Eu estive disposto a repetir muito. Eu fiz muitas lives, eu fiz muitas palestras, eu fiz muitas exposições, muita exposição, só que de maneira gradativa. É bonito uma pessoa bem falante, eu também acho muito bonito. Era o que eu mais admirava quando eu era criança. E o meu sonho era falar bem. Meu sonho, olha galera, eu era um adolescente, criança, e o meu sonho já era falar bem. Porque eu acreditava que quem falava bem, sabe, conquistava melhor as coisas, as pessoas prestavam mais atenção e eu queria isso. Deixa eu ver. Galera, eu vou mudar aqui. Peraí. Eu acredito que é porque tá para acabar aqui, pessoal. Eu não carreguei hoje o microfone, tá? Eu vou tentar tirar primeiro aqui porque já não é a primeira pessoa. Melhorou agora ou ainda tá ruim? Eu vou usar aqui como um microfone. A galera vai chegar e vai falar: "Nossa, ele tá segurando o microfone?" Para algumas pessoas o áudio tá normal, melhorou um pouquinho. Eu já vou tirar ele aqui, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou tirar ele aqui, algumas pessoas estão reclamando. Só me diz aqui, galera, para quem está bom o áudio? Diz assim, está bom. Para quem está ruim, escreve, está ruim. Que às vezes pode ser também o aparelho, né? Diz aí, porque já é a segunda pessoa aqui que está falando do áudio. Para algumas pessoas está bom, está ótimo. Para mim está bom. Eu vou ficar segurando aqui, porque pode ser a distância também. Melhorou, pronto. Já já eu vou trocar aqui o microfone, que tem um que tá carregando ali. Eu sou falante, porém não sei me expressar. Você fala assim, não sabe se expressar em público, Ju? Você é falante no 1 a 1 com as pessoas, mas não sabe se expressar em público? Me diz aqui. Mas um detalhe importante, pessoal. Como é que eu venci isso? Como é que eu consegui hoje falar melhor em público? Como é que eu consigo agora ligar a câmera e falar com vocês? Pessoal, exposição gradativa. Por isso que eu pedi para vocês escreverem essa palavra aqui. Exposição gradativa. Eu não comecei me expondo falando para centenas de pessoas de uma vez. E se você fizer isso, a tendência de você nunca mais querer falar em público é alta, porque você vai passar por um trauma. Vai lá, Fátima, vai fazer seus atendimentos lá. Foi bom ter sua companhia aqui. Então, quanto mais você se expõe de maneira gradativa, mais você vai passando para o seu cérebro autoconfiança. E essa autoconfiança vai gerando em você mais e mais vontade de se expressar. Isso, Edjan, escreveu bem aqui, ó, exposição gradativa. Eu quero que vocês peguem essa frase e coloquem o mais próximo de vocês possível. E vocês olhem para essa frase todo santo dia. Exposição gradativa. Quer um exemplo de como é que eu fiz? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu era um adolescente que tinha muito medo de me comunicar e eu travava muito para falar. Na época, eu frequentava a igreja dos meus pais. Então, deixa eu falar para vocês: quem tem religião aqui, quem frequenta igreja aqui, vocês estão no melhor ambiente do mundo para vocês aprenderem comunicação. Quem frequenta igreja, quem vai a algum culto, tem vocês estão no melhor ambiente, galera. Deixa eu falar para vocês. Para quem não é ateu aqui, deixa eu falar para quem frequenta igreja. Vocês estão no melhor ambiente do planeta para vocês vencerem o medo de falar em público. Eu comecei minha exposição na igreja.
Eu comecei cantando, eu cantei dos meus 7 aos 25 anos eu cantei em público. E dos meus 10 até hoje, até os dias de hoje, eu comecei minha exposição de fala. Então, para vocês terem uma ideia, a minha primeira pregação numa igreja foi com 10 anos de idade. E foi numa semana jovem, com a igreja lotada. Foi um desastre, viu, pessoal? A minha primeira exposição pública foi um desastre. Só que aquilo me ajudou. Eu podia muito bem falar assim: ah, isso daqui é péssimo, eu nunca mais vou fazer isso e não é para mim. Mas eu tomei a decisão do seguinte: essa péssima exposição veio para me ensinar de que eu tenho capacidade de aprender. Professor, eu não frequento igreja. Eu não tenho religião. Tem salvação para mim? Claro que tem salvação para você. Eu vou já passar alguns conselhos para vocês que não frequentam a igreja aqui também para vocês se exporem. Mas quem frequenta a igreja faz isso. Aceita exposições na igreja de vocês. Aceitem falar em público. Isso vai ajudar muito. Como é que eu fiz, por exemplo? Eu comecei a frequentar classes bíblicas da igreja dos meus pais. E nessas classes bíblicas eu tinha que me expor. Se fosse só para ouvir e ficar os outros falando, eu não ia. Eu queria algo que eu pudesse me expor. A gente se encontrava uma vez por semana e a gente estudava ali as partes da Bíblia. E aí cada um tinha que falar sua opinião, seu posicionamento, o que tinha aprendido, e a gente fazia isso uma vez na semana. E eu fiz isso por longos anos e fazendo uma exposição gradativa. Edjan, é justamente o que eu estou explicando aqui, ó. A exposição gradativa é você se expor aos poucos diante de um público. Eu comecei a me expor em classe bíblica. Então, era um encontro com 5 pessoas, eram só 5 pessoas, 5, 10 pessoas, e eu emitia minha opinião, eu falava em público para 5 pessoas. Depois eu comecei a aumentar isso, eu comecei a me expor para 10 pessoas, depois para 20 pessoas, até que eu consegui falar na igreja, para uma igreja lotada de 60 pessoas. Foi de maneira gradativa. Professor, repito, eu não tenho igreja, o que, que eu faço? Eu vou passar um outro conselho para vocês. Vocês precisam se expor, quem tem medo de falar aqui em público, vocês precisam se inscrever. Pode ser num próprio curso de oratória presencial, pode ser num curso de teatro, ou então vocês fazerem inscrições em ONGs. Eu fiz muito isso. Você vai numa ONG e se inscreve para você poder ter contato com pessoas e falar com pessoas. Tem que ser algum evento social onde você possa se expor e falar com pessoas. É necessário você fazer isso de maneira gradativa. Depois, o que, que você vai fazer? Para quem aqui tem medo, por exemplo, de falar em público diante das câmeras, você vai começar treinando em casa sozinho. Você vai pegar a sua câmera, ligar. Pronto, ó. Liguei a câmera. Eu começo a gravar, eu preciso fingir que estou fazendo uma live. Eu pego aquela gravação, analiso, vejo o que posso melhorar. Não é para ficar se julgando, se condenando, não. É só para você analisar o que pode melhorar. Grava mais uma vez. Depois, no outro dia, faz outra gravação. Vai chegar um momento que você vai estar mais habituado, faça isso pelo menos por 7 dias. Todo santo dia você finge que está fazendo uma live, você grava só para você. Não vai entrar em rede social nenhuma. Depois desses 7 dias, você vai entrar aqui no TikTok, vai ligar a sua câmera, vai aprender lá como é que faz uma live, e aí você vai fazer uma live de 1 minuto. Olha só aí, Djan, tá prestando atenção? Você vai fazer uma live de 1 minuto. Mas só 1 minuto, professor? Por que só 1 minuto? Porque você está começando. É de maneira gradativa. Tá vendo que é gradativa? Exposição gradativa significa o seguinte: eu começo aos poucos e aí eu vou elevando o nível de dificuldade. Como é que funciona qualquer jogo? Quem gosta de videogame aqui? Como é que funciona a maioria dos jogos? Você começa primeiro pelas fases fáceis. A maioria dos jogos funcionam assim. É primeiro pela fase fácil e aí depois você vai aumentando o nível. A mesma coisa com a oratória, você precisa se expor de maneira pequena para poucas pessoas e depois você se expõe para mais pessoas. Isso tanto para o digital quanto para o presencial. Professor, eu não tenho tanta oportunidade de falar em público. Cria. Não, Edjan, gradativa não é agradar o público. Gradativa é aos poucos. Significa aos poucos. Imagina isso. Por exemplo,
Gradativa é o seguinte, hoje eu estou falando para 50 pessoas. Oi, pessoal, vai entrando aí, boa tarde. Gradativa é, eu estou indo de maneira gradual. Imagina uma escada, Edjan. Uma escada, ela é gradativa. Tem o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto até o 10º. Isso é gradativa, não é agradar. É gradativa, eu vou por níveis. Primeiro nível fácil, depois o nível médio, depois o nível difícil. Isso é gradativo. 1, 2, 3, 4. Entendido? Para falar em público, eu primeiro me exponho para uma pessoa. Depois eu me exponho para 2 pessoas. Depois para 3, 5, 10, 15, 20. Entendido? Isso é exposição gradativa. Boa tarde, vão entrando, pessoal? Aos poucos, isso aí, Cláudia. Gradativo é aos poucos. De maneira gradativa é aos poucos, pessoal. Deixa eu ver o que mais aqui. E só voltando a esse assunto. Rony, como é que você venceu esse medo de falar em público? Me expondo aos poucos. Primeiro eu me expus para 5 pessoas, era só um grupo, era só num grupo. Depois eu me inscrevi em ONGs onde eu pudesse fazer algum serviço, onde eu entrasse em contato com as pessoas para poder falar com elas. Depois eu comecei a aceitar exposições onde eu me expunha para 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas, e assim eu fui aumentando, galera. Eu fui fazendo isso de maneira gradativa. Até que cheguei a esse momento. E hoje eu consigo falar para 100, 200 mil, 3 mil, sei lá, se você me chamar hoje para falar para 50 mil pessoas, eu consigo falar. Eu não tenho medo e eu vou aceitar falar. Mas, professor, como é que eu chego a esse nível? Aceitando de maneira gradativa você se expor. Pessoal, deixa eu só ajustar aqui. Eu acho que não está falhando mais não. Deixa eu colocar aqui. Porque ficar segurando assim é difícil. Pronto. Vou deixar aqui, tá? Vamos ver se melhora ou não. Eu sinto nervosa, fico com vergonha, tenho dificuldade para entender e não sei me expressar. O que mais aqui, pessoal? Se você fez alguma pergunta e eu não respondi, traz a sua pergunta aqui novamente, tá bom? Deixa eu só ver que tem muita gente aqui que fez pergunta já. Exposição gradativa, eu queria falar ao público, mas não sei me expressar direito. Isso é treino, galera. Falar em público, falar bem em público é treino, viu? Não adianta eu falar aqui para vocês. Não adianta eu ficar inventando aqui. Ah, você precisa de uma técnica mirabolante. Não, você precisa aceitar se expor de maneira gradativa, aos poucos, nas situações que você tem medo. Ó, eu comecei a gravar conteúdo agora, apanho demais. Vai, mas não vou desistir. Não vai não, não desista. Não desista. Faz aos poucos. No início tudo é ruim. Ah, lembrei de algo aqui, galera. Espera aí, rapidão. Deixa eu só ver que tem bastante perguntas aqui. Eu percebo que eu tenho medo de ser observada, mas não sei como lidar com isso. Esse é um dos problemas também da maioria das pessoas que têm medo de falar em público. Eu fico nervoso e não consigo. Pessoal, um ponto importante aqui para vocês. Já falei sobre essa exposição gradativa, você se expor aos poucos para falar em público. Deixa eu logo responder isso daqui. Ó. Eu percebo que eu tenho medo de ser observada, não sei como lidar com isso. Ô Mary, eu tô falando certo teu nome? Ou é Mari? Me diz aí, é Mari ou é Mary? Só me responde aqui. Eu gosto de chamar corretamente o nome das pessoas, tá? É Mari ou é Mary? Eu tô falando inglês aqui já, ó. Me responde aí. É Mari? Eu fico nervoso e não consigo. Falta de controle emocional. Elias, você ainda não aprendeu a controlar suas emoções, não aprendeu a fazer exercício de respiração profunda, visualização positiva, diminuição de pensamento catastrófico. Existem várias técnicas que você pode utilizar para, de uma certa forma, manipular as suas emoções. Vamos utilizar essa palavra aqui. Você controlar, manipular suas emoções para que você não seja dominado por elas e acabe não se comunicando bem. Tem técnica para isso, viu? Professor, onde eu posso aprender essas técnicas? Clica aqui no link da bio, entra no meu desafio, faz esse investimento em você, para você destravar a sua comunicação em até 4 semanas. Você tem acesso por 1 ano ao meu desafio.
E você vai aprender diversas técnicas práticas para controlar as emoções, organizar os pensamentos, falar com confiança e entender de linguagem corporal. Mary, então pronto, eu vou falar em inglês. Você foi o único que acertou falar meu nome, Mary. Tá bom, porque eu vi aqui com Y, eu chutei Mary, tá? Ô Mary, um detalhe aqui. Deixa eu ver o que você falou. Eu, pe... eu percebo que eu tenho medo de ser observada, não sei como lidar com isso. Um ponto importante para vocês aqui. A maioria de nós não temos medo de falar em público. Mary, presta bem atenção agora. A maioria de vocês não tem medo de falar em público. Ah, professor, para com isso, eu vivo me tremendo. Eu vivo perdendo a linha de raciocínio. Como assim eu não tenho medo de falar em público? Não tem medo. Você tem medo de falhar. Você tem medo de errar. A maioria de, vo... a maioria de vocês aqui estão com medo de serem vistos tentando. Ah, professor, eu não quero ser vista tentando. Eu não quero ser vista errando enquanto eu estou tentando fazer algo. Compreendem isso daqui, galera? Prestem bem atenção. A maioria de vocês estão com medo de serem vistos errando. E isso é ego. Isso é ego. Ah, eu não quero ser observada. Eu quero que as pessoas me vejam, mas quando eu já estiver perfeita. Quando eu estiver perfeita, quando eu estiver perfeito para me apresentar, aí sim eu quero que as pessoas me vejam. Isso é ego, galera. Todo início é ruim. Lembrei, isso que eu ia falar para vocês e até tinha esquecido. Entendam, eu vou garantir duas coisas aqui para vocês quando vocês começarem a treinar para vencer esse medo de falar em público. Duas coisas que eu garanto. Primeiro, que no início vai ser ruim. O início vai ser uma bosta. O seu primeiro vídeo vai ser ruim. A sua primeira exposição, a primeira palestra, a primeira reunião, o primeiro vídeo, a primeira live, tudo vai ser uma bosta. Vai ser ruim. E você precisa entender que está tudo bem. Faz parte. Todo início é ruim. É difícil. Agora, quem tem muito ego, se você tem medo da exposição, se você tem medo de ser vista tentando, de ser visto tentando, você não vai conseguir falar bem, desculpa. O nosso ego não quer que as pessoas fiquem vendo o nosso erro. Não, eu quero começar de um jeito perfeito. Eu não quero que as pessoas entrem na minha live e vejam que eu ainda estou errando, que eu ainda estou errando em alguns pontos, que eu ainda estou gaguejando. É porque nós não queremos ser vistos tentando. A gente precisa tirar esse ego da nossa vida, porque o maior medo que nós temos não é de falar. Se eu fosse perguntar para a maioria de vocês aqui, a maioria quer falar. A maioria quer se expressar. Só que vocês têm medo de ser vistos tentando. Vocês têm medo de que as pessoas vejam vocês errando. E eu preciso arrancar esse ego de mim. A minha primeira live foi ruim. A minha primeira aula de oratória, eu comecei com aulas presenciais, galera. Eu trabalhei em escolas presenciais de oratória e comunicação. A minha primeira aula não foi a melhor do mundo. Mas eu precisei dessa primeira aula para hoje ser o professor que eu sou. A mesma coisa eu digo para você, Mary, e para todo mundo que está aqui. Façam a live mesmo sendo ruim. Gravem os vídeos mesmo parecendo ruim. Porque são esses vídeos que vão construir o comunicador, a comunicadora que vocês desejam ser. Só que a maioria só quer que os outros vejam a perfeição, sabe? Ainda mais na internet, principalmente na outra rede lá, nem tanto aqui, mas na outra rede, na rede vizinha, o que acontece com a maioria das pessoas? É aquela demonstração da vida perfeita. Ninguém erra, todo mundo tem carrão, todo mundo tem mansão, todo mundo tem a vida perfeita, o marido perfeito, os filhos perfeitos, o cachorro, o gato, o papagaio perfeito. E aí você fica fazendo essa comparação e você não quer ser visto ou ser vista tentando. Você não quer que as pessoas vejam o seu começo. E isso é ego. Isso vai atrapalhar seu caminho, não só na comunicação, como na vida. Você precisa baixar essa bola, baixar esse ego e entender que todo começo é ruim. Tá fazendo sentido para você aí? Diz assim, professor, foi o tapa que eu precisava. Escreva um tapa. Escreva tapa se foi o tapa que você precisava. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de errar. E se eu tenho medo de errar diante das pessoas, significa que o meu ego ele é superior à minha vontade de vencer. Olha isso, galera.
Olha isso que eu estou dizendo para vocês. Se você é dominada pelo seu ego, se você não quer ser vista tentando e errando, se você não quer falhar diante das pessoas, significa que o seu ego, a sua soberba e o seu orgulho é maior do que a sua vontade de vencer na vida. É maior do que a sua vontade de vencer o medo de se comunicar. Quando eu comecei a me comunicar lá atrás, quando eu era criança, adolescente, eu comecei a fazer exposição, eu passei muita vergonha. Diversas vezes eu esqueci, diversas vezes eu falava e a minha voz ficava assim, ó, desse jeito. Eu falava assim, galera. E foi muito tempo, tá? Não foi uma vez ou duas. Por muito tempo eu falei com a voz trêmula. Por muito tempo eu falei gaguejando, mas eu coloquei na minha cabeça, eu não quero saber do meu ego vencendo, não. Eu vou fazer quantas vezes forem necessárias até eu chegar no nível que eu desejo. E foi o que eu fiz. Hoje, quem me olha dando aulas de oratória, treinamentos, fazendo palestras, participando aqui dessas lives, gravando vídeos, a pessoa pensa que foi fácil para mim. Que foi assim, ó. Ah, no estalar de dedos o Rony conseguiu fazer isso. Não foi, galera. Foram muitos anos. E por muito tempo na minha vida eu quis desistir. Por muito tempo na minha vida eu pensei que falar em público não era para mim, que isso era dom. Não, não é possível. Isso daqui a pessoa ou nasce com o dom ou não nasce com o dom. Eu pensava isso. Quem aqui de vocês pensam isso? Quem aqui pensa isso? Eu pensava que era dom. E por um bom momento eu quase desisti porque eu pensei assim, eu não vou conseguir, não é possível. Eu treino, treino, mas na hora que eu vou falar em público eu travo. Só que depois eu entendi o jogo, eu precisava repetir. E repetir muito, e me expor muito. Pegar meu ego, minha soberba, meu orgulho, jogar no lixo e começar a me expor. Enquanto você não pegar seu ego de se expor, esse medo, sabe? Não, eu quero parecer perfeita. Eu quero ser perfeita diante de todo mundo. Você não vai destravar, não. Desculpa, mas eu te garanto, você não vai destravar. Eu consigo ser melhor um pouco na frente de pessoas estranhas do que daquelas que eu conheço. Isso é normal, viu, Elias? É normal, porque diante de pessoas que a gente não conhece, nós temos aquela ideia assim, ah, a pessoa não vai me ver mais. Agora, quando são pessoas próximas, aí você fica pensando, putz, essa pessoa vai me ver todo santo dia, todo tempo eu vou ver essa pessoa, ela vai ficar lembrando do meu erro. Então pode acontecer isso também. As palavras somem, não consigo raciocinar direito. Débora, você está passando pelo sequestro da emoção. Hoje você não tem técnicas para controlar o seu medo, o seu nervosismo, e te dá um branco, você não consegue raciocinar, porque o seu cérebro está focado no medo da exposição, no medo de errar, e ele não consegue se concentrar na informação que você precisa passar. Se você quiser aprender técnicas para controlar suas emoções, falar melhor em público e vencer seu medo, clica no link da bio e entra no meu desafio de comunicação. É um convite especial que eu faço para você. Se o seu sonho, se a sua vontade de verdade, você olhar nos meus olhos e falar, professor, eu quero falar bem. Eu estou cansada dessa vida aqui, ó. Eu estou cansada, professor, eu estou cansado dessa vida de eu não conseguir me expressar bem. Já chega de não investir na minha comunicação. Eu quero aprender a falar bem. Se você é dessas pessoas aí, Débora, entra no link da bio, clica lá no link, entra no meu desafio e começa hoje mesmo a destravar a sua comunicação. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente que está falando aqui, ó. Foi um tapa. Quero fazer algo interativo para o público. Sinto que quando fico nervosa, quero dar aula. Quando você fica nervosa, você quer dar aula e aí você não interage, é isso? Eu não entendi muito bem. Na minha igreja me dão uma oportunidade, eu fico bem nervoso, o máximo que faço é ler um verso. Elias, entenda. Ó, o que eu acabei de dizer para vocês aqui. Entendam que todas as primeiras exposições vão ser ruins. Vai ser ruim. Você ainda não tem total controle das suas emoções. O seu cérebro entende que aquele momento ainda não é normal. Ele precisa entender que se expor é normal. Enquanto o cérebro não entender, você precisa lembrar ele disso. E como é que eu lembro o meu cérebro de que falar em público é normal? Falando, me expondo. Tá bom? O que mais aqui? Boa tarde, vou ministrar uma palestra sexta-feira. Poderia dar alguma dica? Domina seu conteúdo. Ei, Bruna, tá aqui Bruna, eu vi no final, Bruna. Bruna, primeiro, domina seu conteúdo.
Aprenda a dominar as suas emoções, porque domínio do conteúdo é fundamental. O domínio das emoções é essencial para você falar bem, não ter medo do julgamento. E terceiro, domine uma estrutura. A sua apresentação precisa ter início, meio e fim. Um início que atraia a atenção das pessoas, um desenvolvimento que você consiga desenvolver em até 3 pontos, 3 ideias, 3 conselhos, 3 ferramentas, algo que você consiga fazer um passo a passo para as pessoas e um fechamento que seja memorável. Pode ser uma frase de impacto, um agradecimento, a lembrança de algum ponto importante da sua palestra. Faça isso. Domínio da emoção, domínio de conteúdo, eu preciso dominar. Se eu não dominasse oratória e comunicação, eu não conseguiria abrir essa live. Porque você faria uma pergunta para mim e eu não saberia responder. Então eu preciso dominar o meu assunto. Dominou o seu assunto, dominou suas emoções e um tipo de estrutura específico para você falar com início, meio e fim, a sua palestra na sexta-feira tem a tendência de ser muito boa. Agora deixa eu falar para você. Se é a sua primeira apresentação, entenda que vai ser normal o nervosismo. Você não está acostumada, Bruna. E enquanto você não está acostumada, você vai fazer as primeiras apresentações com muito medo mesmo. E você precisa ir com medo. Fechado? O que mais aqui, galera? Já já eu vou sair, viu? Tem mais alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta que eu não respondi? Perguntem aí. Que dica para melhorar a respiração? Tatiane, ainda tá por aí? Diz assim, sim, prof. Diz por aí. Diz se você ainda está por aí. Perco o ar quando estou falando em uma palestra. Fico até rouca no final. São traumas de infância. Galera, trauma de infância prejudica muito, viu, a comunicação. Muito mesmo. Tem uma coisa aqui, não acredito que já está acabando essa luz. Sim, pronto. Tatiane, respiração. O ponto que você falou aqui, ó, perco o ar quando estou falando em uma palestra, fico até rouca. Realmente você não tem controle do diafragma, você não tem esse controle da respiração. Uma respiração que eu vou te orientar a você fazer é a 4-7-8. Você está no meu desafio, Tatiane, ou não? Eu pergunto, gente, porque tem bastante aluno lá. Às vezes eu nem sei se tem aluno meu que está na live aqui, que entrou. Me diz se você faz parte do meu desafio. Deixa eu pegar um ponto aqui. Pode responder aí, Tati. Não. Se não faz parte, tá tudo bem, viu? Vou te passar uma técnica aqui. Porque se você faz parte, eu vou te orientar você a entrar num pilar ali do meu desafio que você vai aprender isso. Deixa eu só ajustar uma luz aqui. Pronto. Tatiane, presta bem atenção no que eu vou te ensinar agora aqui. Tem um exercício de respiração que se chama 4-7-8. Anota ela aí. Escreve aqui para mim, Tati, para eu saber que você prestou atenção. Escreve aqui, ó, 4, número mesmo. 4-7-8. Quem está prestando atenção aqui também, escrevam aqui, ó, 4-7-8. Escrevam aí, galera. Pronto. Tatiane, essa é a respiração que você vai fazer nos próximos 7 dias. Todo santo dia, você vai repetir por 3 vezes o 4-7-8. Você vai inspirar 4 segundos. No início é mais difícil. Você não tem controle do diafragma, então vai ser mais difícil você alcançar esses números. Mas é primeiro, inspira 4, segura 7 e vai soltar por 8 segundos como se estivesse soprando uma vela lentamente assim, ó. Presta bem atenção. 4 eu inspiro. Seguro 7 segundos. Solto 8 segundos. 8. 4, 7, 8. Essa respiração você vai fazer a partir de hoje todo santo dia por 7 dias. No momento você não tem um bom controle do seu diafragma. Quem tem o diafragma bem curtinho,
Eu vou já explicar para vocês. Diafragma é esse pequeno balão que nós temos aqui entre o estômago aqui. O estômago, sabe a boca do estômago que a galera fala? Tem um balãozinho que ele é chamado de diafragma. Toda vez que eu falo, ele se expande e comprime, expande e comprime. É um balão mesmo. Depois vocês vão lá na internet e colocam assim, ó, diafragma. E aí vocês vão ver que ele é um balãozinho. Espera aí que deu 1 hora aqui. Tá, professor, por que você está explicando isso? Porque quem não tem uma boa expansão diafragmática vai acabar não controlando a respiração, e nessa falta de controle de respiração, você não controla as suas emoções e também a cadência da sua fala, porque você fica assim, ó, sem controlar a respiração e acaba falando sem controle. Tá vendo só como eu estou cortando? Agora, quando eu tenho uma boa respiração, quando eu tenho uma boa expansão diafragmática, eu consigo controlar o diafragma e eu consigo estender a minha fala por muito mais tempo. E agora eu puxei a respiração e você nem percebeu. Como é que eu faço, professor? Inspirou, mas você não vai puxar o ar para o peito. Prestem bem atenção, presta bem atenção, Tatiane. Você não vai puxar a respiração para o peito, que muita gente faz assim, ó. Não é assim. Você tem que sentir como se o ar está entrando aqui, ó, e ele está indo para o diafragma. Você vai colocar suas mãos desse jeito aqui na boca do estômago. Se você sentir que a sua barriga está inchando, é porque você está levando esse ar para o diafragma e aí está correto. Se o seu peito incha, você não está fazendo corretamente. Agora, se a sua barriga incha, você está fazendo o exercício de maneira correta, porque você está comprimindo e expandindo o seu diafragma. E você precisa muito dele para falar bem. Como é que eu faço? Inspiro 4, eu puxo para cá, ó. Coloca agora sua mão na barriga e puxa o ar por 4 segundos. Minha barriga inchou. Vou fazer de novo. Seguro. Solto. 4, 7, 8. Inspiro 4, seguro 7, solto 8. Você vai fazer isso 3 vezes, todo santo dia. E 3 vezes antes da sua próxima apresentação. Depois volta aqui e me fala o resultado que você teve. Você vai ter uma maior expansão do diafragma e também você vai controlar a calma, Mary. E já vou explicar para vocês. Além de comprimir e exprimir o diafragma para você ter mais projeção da sua voz e ter mais tempo de fala, vocês também vão diminuir a ansiedade e nervosismo. Porque esse exercício que eu acabei de ensinar para vocês, Tatiane, ele é indicado por todos os psicólogos, psiquiatras, a galera da área de saúde para você diminuir a ansiedade. É muito orientado o 478, inclusive para quem tem ataque de ansiedade, galera. Quem sofre com ataques de ansiedade e nervosismo, façam esse exercício que ele é indicado pelos médicos para que você controle esses ataques. E Tatiane, ele vai te ajudar muito na expansão diafragmática para você respirar melhor e ter mais cadência na sua fala. Só que eu vou orientar o seguinte, para quem não está acostumado, a primeira vez que você fizer, Tatiane, você não vai conseguir. De primeira, você não vai conseguir. Porque 7 segundos é bastante. Se você quiser, diminua para 4. Aí você faz 4, 4, 8. Que é 4, inspira, segura 4 e solta 8 segundos lentamente. Ou até mesmo 4, 4, 4. Mas depois você vai aumentar. 4, 7, 8. E o que eu vou orientar vocês, galera? A maioria que fizer pela primeira vez e fizer corretamente, trazendo o ar para o diafragma e não para o peito, vocês vão sentir uma tontura. Mas não se preocupa, não precisa chamar o SAMU, que vocês não vão desmaiar, mas vocês vão sentir uma tontura. E por que isso, professor? Porque o seu cérebro vai respirar corretamente pela primeira vez. Antes o seu cérebro não respirava. Você se apresentava, Tatiane, com nervosismo. E tinha tanta tensão na sua cabeça que seu cérebro não respira, não passa ar pelo seu cérebro. Quando você faz a respiração 4, 7, 8, o ar volta para o cérebro
você começa a se expressar com muito mais tranquilidade, porque vai diminuir a taxa de adrenalina, vai diminuir a ansiedade e nervosismo e você vai se expressar com muito mais tranquilidade. Só que você precisa tornar um hábito, viu? Nos próximos 7 dias você vai fazer esse exercício, faz 3 vezes. Depois, antes da próxima apresentação que você fizer, você vai reservar alguns minutos e você vai fazer 3 vezes de novo. Fechado? E aí você vai sentir uma melhora na sua expansão diafragmática e na respiração. Porque você entrou agora, mas no início da live eu falei para o pessoal escrever aqui, ó, quem respira bem, fala bem. Se você respira bem, significa que você tem mais controle do seu diafragma. Tendo mais controle do diafragma, eu projeto melhor a minha voz. Projetando melhor a voz, as pessoas me compreendem melhor. Mas não apenas isso, você controla também as suas emoções. E quem controla as emoções passa uma imagem de muito mais autoridade, confiança e segurança. Neste exato momento eu estou falando com vocês com segurança, com confiança. Porque eu não estou assim, ó, ai meu Deus, tem 41 pessoas aqui, meu Deus, é muita gente, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não estou sendo dominado pelo nervosismo. A minha respiração está normal, meu batimento cardíaco está normal, o meu cérebro entende que ligar a câmera e falar com vocês é normal. Então, quanto mais o cérebro entender que é normal me expor, é normal falar diante das pessoas na câmera, diante das pessoas numa palestra, mais ele se sente relaxado. Só que no início, quando vocês não têm esse domínio, é essencial fazer exercício de respiração. E deixa eu falar para vocês, eu já me exponho há tantos anos e mesmo assim eu sigo fazendo exercício de respiração. Porque eu preciso entrar num estado, sabe aquele estado de flow que a galera fala? Que é um estado de fluxo, é um estado de tranquilidade. Hoje eu ensinei meu cérebro que falar em público é um estado de flow, é um estado de tranquilidade. É como se eu estivesse caminhando pelo parque. Quando o seu cérebro entender que falar em público é semelhante a brincar num parque, a ficar andando nas nuvens, a ficar andando pisando descalço na areia, é muito gostoso, viu, pessoal? Eu amo praia e pisar na areia bem fofinha, é uma delícia. Pisar também descalço na grama é uma delícia. Então eu associo falar em público a isso. Para mim, falar em público é semelhante a pisar na areia da praia. É semelhante a pisar descalço na grama. Então o cérebro gosta. Por isso que eu falo aqui com vocês com tranquilidade. Professor, você nunca mais sentiu nervosismo? Claro que eu senti, galera. Eu sou um ser humano. Tem eventos que eu vou participar quando eu não conheço ninguém, quando o evento tem muitas pessoas que eu fico nervoso, me dá, me dá um frio na barriga. Só que nunca mais eu deixei de fazer uma apresentação por medo. Nunca mais. Nunca mais eu disse, não, eu não vou. Não, eu vou. Mesmo com frio na barriga, eu vou. Só que eu aprendi a controlar as emoções. Eu aprendi como controlar a minha emoção, a minha respiração, para que eu fale bem em público. Essa é a diferença. É isso que eu quero que vocês entendam. Falar em público não é sobre dominar 100% o medo. Gente, o medo faz parte. Inclusive, o medo impede que vocês façam muita besteira na vida de vocês. É o medo que faz com que vocês não pulem de uma ponte sem paraquedas. É o medo que faz com que você não pule de um avião, com que você não vai enfrentar um leão. O medo, ele é racional. O medo ele te ajuda a pensar um pouco mais. Agora, o medo ele é errado quando ele te impede de falar bem. Quando ele domina tanto as suas emoções que você perde a oportunidade de falar em público. Aí está errado. Então você precisa aprender a dominar esse medo. Tá bom? Galera, eu vou saindo aqui. Tem mais alguma pergunta? Faz a pergunta aí de vocês. Eu já vou saindo aqui, viu? Show essa informação. Fico feliz que estou ajudando vocês, pessoal. E eu quero fazer esse convite. Se vocês estão gostando dessa live aqui, imagina tudo aquilo que vocês podem aprender no meu desafio. No meu desafio, vocês vão aprender a destravar 4 pilares da comunicação de vocês. Quais são esses pilares, professor? Bem rapidão para vocês aqui. O primeiro pilar do meu desafio, você vai destravar o desbloqueio mental. Você vai aprender quais são os 3 inimigos da sua naturalidade. O que está te impedindo de falar bem em público? Quais são os inimigos que te impedem de se comunicar com confiança? Você vai entender um por um e vai também aprender exercícios de respiração, exercícios de controle emocional para você fazer lives, participar de entrevistas de emprego, fazer apresentações de trabalho.
trabalho de TCC, da faculdade, qualquer tipo de exposição, palestra, o que você quiser. Você vai aprender uma ferramenta completa que eu ensinei aos meus alunos no meu desafio para você fazer sempre antes de qualquer apresentação e controlar suas emoções. Se chama a ferramenta PPE, Preparação Pré-Exposição. Já está tudo aqui no desafio. Segundo pilar. No meu desafio, o segundo pilar você vai aprender sobre clareza na fala e organização de ideias. Como é que eu organizo o pensamento? Quem organiza o pensamento, quem tem estrutura de fala, é mais persuasivo. E essa pessoa passa muito mais autoconfiança. Por isso que o segundo pilar é a organização de ideias e clareza no falar. Você precisa ter clareza na sua fala, a sua dicção, pronunciar, projetar bem as palavras e evitar vícios de linguagem. Tanto que nesse segundo pilar, tem um PDF ali com um exercício prático para você aplicar durante uma semana. Você vai fazer aquele exercício ali para diminuir seu vício de linguagem e eliminar qualquer tipo de vício como tipo assim. Isso no segundo pilar. O terceiro pilar você vai aprender sobre convicção nas palavras. Como é que eu falo de uma maneira convincente? Quais são as palavras que eu utilizo para que as pessoas prestem atenção em mim e eu venda melhor meus produtos, meus serviços e as minhas ideias? E o último pilar você vai aprender sobre linguagem corporal confiante, postura, presença, a postura corporal para você ocupar espaço, linguagem corporal de contato visual. Quais são as técnicas de contato visual? Técnicas de linguagem corporal para transmitir muito mais autoridade. Fechado? Dá sim, Edjan. Dá sim, ó, saber falar para conquistar, dá para conquistar a mulher, claro, quem fala bem, galera, sempre é visto, é bem lembrado. Pessoas que falam bem sempre têm a atenção das pessoas. Então, acredite nisso, viu? Saber falar, dá para conquistar a mulher? Dá, com toda certeza, porque você vai falar bem. Quem fala bem chama atenção. Já começa por aí. Então, se vocês quiserem entrar no meu desafio, é só clicar no link que está na bio, ó. Clica no link da bio. Se você não encontrar, escreve no meu direct desafio. Quem escrever desafio lá no meu direct, a gente vai enviar o link para você. Você tem acesso por um ano à plataforma, ainda tem bônus exclusivos para vocês, grupo no WhatsApp para suporte e você tem acesso por um ano ao desafio. Tudo isso para que você destrave a sua comunicação, fale bem em público e se expresse com confiança. Fechado, turma? Eu vou sair aqui, vai me seguindo. Quem está entrando agora fala, poxa, o professor está saindo. Agora que eu entrei na live, me segue e assim que eu voltar com uma próxima live aqui, você vai ser notificado. Tá bom? Então já vá aproveitando para me seguir quem ainda não me seguiu e até um próximo momento, galera. Fui!